Alô Turmalina, ele quebrou o silêncio e está de volta. Joelson Barbosa, levando até você uma mensagem de esperança, otimismo e cidadania. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM de Turmalina. Estamos começando mais um programa Alô Turmalina. Hoje, 16 de outubro de 2011, Dia Mundial da Alimentação, data que é comemorada em 150 países. E por falar em alimentação, o Brasil está entre os 10 países do mundo que mais desperdiça comida. Você sabia? Todos os anos é jogado fora mais de 11 milhões de toneladas de alimentos no Brasil. Conforme levantamento da Embrapa, empresa brasileira de agropecuária, 1 em cada 5 crianças nos países em desenvolvimento, caso do Brasil, não tem acesso à alimentação com qualidade suficiente. Nos países africanos, 1 em cada 3 crianças sofre de desnutrição crônica. No total, 6 milhões de crianças em idade pré-escolar morrem todos os anos em consequência da fome. Esses dados são da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Depois de uma triste estatística dessas, minha gente, vamos evitar o desperdício. Com tudo isso, fico imaginando como não deve ficar a consciência de muitos governantes que desviam os poucos recursos da merenda escolar, do PET, das creches. Tem escolas e creches municipais nesse Brasil afora e as crianças passam a puro mingau de fubá e arroz, por ser alimentos mais baratos. Os prefeitos que fazem isso deveriam experimentar comer mingau de fubá e arroz todo dia para ver. Senhoras e senhores, jovens e crianças, é um prazer estar aqui novamente falando para todos vocês. Hoje vou falar de um assunto que ocorreu há poucos anos atrás e a maioria das pessoas não ficaram sabendo. Em 2006, fui convidado pela professora Mirelle São Geraldo Souza Santos, então reitora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, à época, para apresentar uma proposta visando a doação de uma área para esta universidade se instalar em Turmalina e construir um campus onde a mesma criaria cursos compatíveis com a vocação econômica de nosso município, ou seja, nas áreas de reflorestamento e moveleira. Em seguida, após enviar à direção da UFVJM tal proposta oficial, a mesma foi aprovada pela universidade. Passados aproximadamente 2 meses, eu, o prefeito de Araçuaí, de Almenara e de Curvelo, fomos convidados para uma reunião com o ministro da Educação, Paulo Haddad, na companhia da ex-reitora, professora Mirelle, para apresentar ao ministro para aprovação do ministério, no que dias após foram aprovados. Passados algum tempo, era necessário que essa administração, essa que aí está, honrasse a proposta validando o compromisso que eu tinha assumido anteriormente, que fora formulada e encaminhada, apresentando a respectiva área, esta localizada no terreno da antiga Adertur, para a construção do campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Lamentavelmente, esta administração que aí está preferiu vender essa área
para levantar recursos para construir o novo prédio da prefeitura, por total incompetência em buscar outras fontes de recursos que não fosse a venda de patrimônio público. Não foram capazes sequer de destinar outra área para manter acesa a chama do conhecimento que transforma a sociedade, que é a educação. Hoje, a maioria dos municípios do Vale do Jequitinhonha estão brigando por um campus desse, enquanto Turmalina teve em suas mãos aprovado e fez pouco caso. No meu modesto entendimento, acredito que se os jovens de Turmalina se mobilizarem com a participação dos professores em um movimento organizado, sem cor partidária, ainda podemos retomar a situação anterior. Apesar de que, não faz muito tempo, esse governo corrupto e irresponsável de Turmalina aceitou também a perda do polo da Universidade Federal de Lavras, UFLA, para Araçuaí, por total descompromisso com nossos jovens. O prefeito não proporcionou a estrutura física necessária para que mais essa Universidade Federal de Lavras pudesse continuar em Turmalina, apesar das boas perspectivas de crescimento com a criação de mais cursos. Várias pessoas de Turmalina puderam se formar em administração de empresas e agora outros jovens são obrigados a se deslocar para Araçuaí. Caros ouvintes, turmalinenses que me ouvem neste momento, a perda dessas duas universidades federais, a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri e a Universidade Federal de Lavras, representam um atraso irreparável no desenvolvimento de Turmalina. O tempo não retroage, é para frente que se anda. O progresso não é feito de tijolos, cimento, manilhas ou bloquetes. Isso é apenas uma pequena parte. Aprender e saber fazer é o que importa. Portanto, necessário se faz que os políticos estejam acima das divergências e dos interesses pessoais, onde somente o eu tem lugar. Tudo um dia vai passar e o que vai ficar são nossas ações em atos concretos, realizados sem segundas intenções. O meu alento é que o povo é sábio e conhece o seu governante através de suas atitudes. E isso é o que conta. A política em Turmalina chegou ao absurdo tal que uma filiação partidária de um ex-vereador custa até R$20 mil. O povo não pode ser refém do poder econômico, às vezes proveniente do próprio erário público. Falo isso porque o dinheiro público é dinheiro do povo, que deve ser usado em seu benefício e não para encher os bolsos de prefeitos corruptos que só pensam em aumentar o seu patrimônio e enriquecer alguns comparsas seus. Isso quando não buscam no poder para grilhar terras de pessoas honestas e tantas outras coisas mais. Infelizmente, a política no Brasil é feita na base da barganha. Por isso, um prefeito em qualquer município do país consegue negociar apoio permanente até de todos os vereadores na Câmara Municipal para aprovar tudo o que for de seu interesse, até mesmo as coisas que vão prejudicar a população. Isso é uma vergonha. Em Turmalina, especificamente, foi aprovado um projeto de lei do prefeito pelos vereadores autorizando a venda de uma praça. Isso mesmo, a Praça do Leilão. Segundo comentários, os recursos que serão apurados com mais este atestado de incompetência em buscar outras formas de levantar recursos é para concluir o acabamento do prédio da nova prefeitura e contratar show
para sua inauguração no final deste ano, além de repassar uma parte para o hospital. Ora, se for verdade, e tudo leva a crer que é, por que não pegar todo o recurso da venda da praça do leilão e repassar para o hospital? Tenho certeza que toda a população de Turmalina aprovaria, porque a saúde do povo e os problemas financeiros do hospital são a prioridade do município. Essa turma que aí está à frente desse governo são desabusados, inescrupulosos. Eles não temem o Ministério Público e nem a Justiça. Eles continuam fraudando licitações, direcionando os resultados apenas para quem lhes interessa, como aconteceu recentemente na concorrência de escolha do Bradesco e da empresa que prestará serviços de contabilidade pública à Prefeitura. Mesmo antes da abertura das propostas, todos já sabiam que estes ganhariam a licitação e como realmente ocorreu. E não termina aí. Esses ocupantes temporários da Prefeitura, diga-se de passagem, Casa do Povo, eles até hoje nunca se dignaram a divulgar no site da Prefeitura as informações das contas públicas. Por quê? Essa divulgação é obrigação e é lei. Neste site deve constar os tributos arrecadados, recursos recebidos, recursos repassados, orçamento anual em execução e os contratos existentes. Isso é lei e os vereadores e o Ministério Público podem e devem exigir este cumprimento imediatamente. O povo tem direito de saber como os recursos públicos são gastos. Estudos antropológicos de sociólogos da atualidade mostram que, quando um líder é corrupto e o seu método de liderar é descompromissado, por ele entender que o dinheiro resolve tudo, ele abre caminhos diversos para a criminalidade, influenciando até mesmo pessoas de bem da sociedade a agir fora da lei, o que é lastimável. Caros ouvintes, turmalinenses, todos nós sabemos que não existe ninguém santo. E o único até hoje, Jesus, o próprio povo pediu a sua crucificação. Mas ele deixou a sua lição, os seus ensinamentos, para buscarmos a nossa salvação, ou seja, a verdade, porque só ela liberta. Cada um de nós temos o nosso destino, por isso devemos nos responsabilizar por nossas escolhas. Aqueles que não escolheu o caminho reto, transparente, já está na desgraça, e o preço, segundo as Escrituras Sagradas, é a morte. Recentemente, o site dessa emissora, www.liberdadefmdeturmalina.com.br, colocou uma enquete para os internautas manifestarem a sua opinião. A pergunta era: você está satisfeito com a atuação de seu vereador em Turmalina? Pasmem, caro ouvinte, durante um período de 48 dias que essa enquete ficou no ar, 9.396 internautas visitaram o referido site. Deste total, certamente aqueles que votaram nas últimas eleições em Turmalina, 157 se manifestaram com o seu voto, sendo que apenas 11 desses disseram que estavam satisfeitos com a atuação de seu vereador, e 146 disseram que não estavam satisfeitos, ou seja, 94%. Esse resultado traduz a decepção dos eleitores com seus representantes, além de ser o reflexo
do comportamento da grande maioria dos vereadores diante do alinhamento direto com os projetos do governo municipal, que todo o tempo tem demonstrado que só sabe governar vendendo o patrimônio público e buscando dinheiro emprestado nos bancos do governo estadual e federal, sem pensar nas consequências futuras a médio prazo. Sem contar que, até hoje, estão executando projetos e ideias minhas, que no passado, quando eram meus aliados, juntos apresentei como proposta de governo, sendo que os projetos mais importantes perdemos por total falta de compromisso, incompetência ou proposital, como foi o caso desse campus da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e o polo da Universidade Federal de Lavras, do aeroporto que perdemos para Capelinha, além de 400 casas para a população carente. Portanto, caro ouvinte turmalinense, para a sua análise, fica aí a seguinte pergunta: o povo merece um governo assim? A todos, um bom domingo, obrigado pela audiência e até nosso próximo programa. Alô Turmalina, ele quebrou o silêncio e está de volta. Joelson Barbosa, levando até você uma mensagem de esperança, otimismo e cidadania.